pessoal, esse é mais um Pode Argumentar. Nós estamos agora no nosso quarto vídeo, nessa sequência nova, onde nós vamos fazer 3 vídeos falando sobre o estado do homem, se você é justo ou pecador. Então nós começamos no primeiro vídeo falando sobre o estado de Adão. Você que assistiu, viu aí toda a questão que nós trouxemos da consciência, da realidade que Adão vivia antes da queda. E hoje, nesse nosso segundo vídeo, nós vamos falar em sequência sobre o estado do homem a partir do momento que Adão pecou. O homem estando no pecado. Quero lembrar já que no nosso terceiro vídeo nós vamos falar sobre o estado do homem em Cristo, quando Jesus nos ressuscita e nos transforma na justiça de Deus. E nesse terceiro vídeo nós estaremos com a participação especial do nosso pastor Flávio Índio, que é um especialista nesse assunto. Então hoje nós vamos continuar com o estado do homem no pecado. Então, trazendo aqui um pouco, fazendo um resumo aqui do que a gente falou no primeiro vídeo sobre Adão antes da queda. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso é uma realidade muito gloriosa. E essa realidade, ela é perdida a partir do momento que o homem peca. Então, nesse momento, o que é que acontece com o homem? Nós falamos também que uma coisa que Renatinho destacou, né, que a gente está brincando aqui sobre o boneco, que do pó da terra Deus fez o corpo de Adão, que seria o boneco, né? Mas que aquilo não representa quem Adão é, porque Deus é espírito e fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem também é espírito. E aquilo que Deus soprou no homem, nas narinas de Adão, é aquilo que Adão é. Então, quando a queda acontece, é esse ser espiritual que é atingido em primeiro lugar. Correto, senhores? Perfeito, correto. Para não perder o costume, nós estamos aqui na mesa com As beldades aqui. essas beldades aqui. Márcio Bandeira, Júnior Passarinho, Renato Ribeiro, eu sou Robson Frazão, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos lá, estado do homem após o pecado. O que aconteceu quando Adão pecou? Ele chega para Deus e diz: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Por quê? Ele tropeçou e caiu. Foi muito boa assim. Muito boa. Resumiu tudo, né? Na verdade, como nós falamos, né, no vídeo anterior, a condição original de Adão era top Maravilhosa, plena. das galáxias, como se diz, né? E aí Irretocável. Deus, exatamente. E aí Deus Irretocável, chega perfeito. para ele e diz algo que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós sabemos, se nós continuarmos lendo aqui, que Adão foi e comeu, né, desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para ele comer. E quando ele comeu, pelo fato da desobediência dele, ele pecou. E aí, quando ele pecou, é nesse momento aqui que o pecado entrou no mundo, através de Adão, por causa da desobediência, que aquela natureza, como o Renatinho falou no vídeo anterior, que onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi no Espírito, que Deus tinha compartilhado a sua própria natureza com o homem, aquela natureza caiu. Então a natureza do homem agora passou a ser uma natureza caída. E deu espaço agora para um outro tipo de natureza, que é a natureza do pecado, a natureza pecaminosa, a natureza do homem caído. E por o homem agora não partilhar mais da própria natureza de Deus, o homem ficou impossibilitado de ter comunhão com Deus, como era lá originalmente, como nós falamos, né? Que Deus
vinha ter comunhão com o homem. Então, a partir daí, digamos que a luz que está sobre nós agora fosse Deus e a minha mão fosse o homem. Então, esse tablet aqui, esse iPad é o pecado. Quando o pecado entrou, fez a separação entre Deus e o homem. Não, o homem não tinha mais o livre acesso a Deus, não tinha mais a comunhão direta com Deus, porque agora existia uma barreira que entrou, que é o pecado, fazendo essa interrupção da comunhão e da vida de Deus. E trazendo um peso sobre Adão. Exatamente. Literalmente um peso, né? Porque tanto é que a gente vê que Deus diz que dali em diante haveria sofrimento. Ele, para se alimentar, iria ser através do suor dele. Ele teria agora que arar a terra. E a mulher iria ter dores de parto. Enfim, a partir daí, por causa do pecado, tudo de ruim e tudo que não presta entrou no mundo. Daí o homem passou a ficar doente. Daí começaram a aparecer todo tipo de milagrias. A maldade entrou no ser humano e no mundo. Isso. Então, isso aí é um ponto muito sério, profundo e discutido por muita gente, que pergunta a origem do mal na Terra, ou a origem do mal de modo geral. Eu acredito que as pessoas não estão perguntando a origem lá atrás, porque quando o anjo caiu, não sei o que, normalmente muitos tentam dar essa resposta, mas na verdade o que muitos seres humanos querem ter, muitos ateus, por exemplo, é exatamente a resposta de se Deus existe, por que existe a maldade no mundo? E isso aí responde. A queda de Adão, nós estávamos todos em Adão, e com a queda de Adão, ele que era o governante, como a gente viu no vídeo anterior, em Gênesis 1:26, da terra, tudo estava nele, e toda a descendência viria dele, tudo estava abaixo dele. Então, quando ele peca, a maldade não só entra nele, como ele entra numa realidade de trevas, de escuridão, e a morte passa a reinar. Então, daí vem todo tipo de mazela da humanidade, não só de doenças, como você falou, coisas que venham, sofrimento e tal, como o próprio estado degenerativo da moral do ser humano. Aí tem a consequência terrível, todo tipo de violência, todo tipo de barbaridade. A consequência do pecado, né? São as consequências que o pecado trouxe ao entrar no mundo, através do pecado de Adão. É interessante que se Adão, pecando, trouxe um nível de morte tão pesado para a humanidade, considerando tudo, se você for considerar tudo que o ser humano vive, todo tipo de barbaridade, como eu falei, todo tipo de violência, todo tipo de horror, isso quer dizer também que a realidade anterior era completamente oposta a essa. Uhum. Então também era de um nível de glória absurdo. Era isso que eu ia abordar, né? Assim, o que é a queda? A queda é a quebra da comunhão. A principal coisa que a queda trouxe de pior foi a quebra da comunhão. E por causa da quebra da comunhão, todas as coisas começaram a se atrapalhar. Por que teve a quebra da comunhão? Porque Deus não convive com o pecado. Então aquilo foi um susto, né? O que é que você fez, Adão? O que é que estava faltando para você? Faltava nada. Você era pleno em todas as coisas, assim como a gente discutiu no primeiro vídeo. Você era pleno em todas as coisas, inclusive por causa de mim, por causa da minha companhia, você tinha tudo. Você era pleno em mim. O que é que você fez? O Adão, ele por causa do pecado, ele rompeu essa comunhão com Deus, né? Ele rompeu essa comunhão com Deus e deixou impossível para Deus. Deixou impossível para Deus ter comunhão com ele. Porque agora Adão passou a ser uma criatura como
Deus orienta Adão, ele diz assim, olha, não coma do fruto, porque no dia que você comer certamente morrerá. E depois lá diz assim, ó, o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então Adão, ele começou a conhecer o mal e por isso aí, né, ele se separou de Deus. Assim, o pecado dele gerou uma coisa assim que assustou, inclusive assim, ele e a Deus, né? Poxa, por que você fez isso? O que é que faltava para você? Você tinha todas as coisas aqui, estava tudo indo bem. Por que é que você fez isso? Então, essa não tinha uma razão. Não tinha uma razão. Uma vez até, Renatinho, a gente conversando, Renatinho falou que o pecado era irracional, né? Porque assim, não tinha uma razão óbvia para Adão fazer isso. Não tinha necessidade, né? Como você falou aqui no começo, a comunhão deles era irretocável, né? Uma coisa que não precisa de retoque. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode analisar aqui e ver direitinho é que essa queda, ela trouxe assim, para Deus, assim, ela deixou para Deus, nada é impossível para Deus. Assim, Deus é impossível que Deus minta, e Deus também não convive com o pecado. É tanto que depois que Jesus assumiu o pecado da humanidade, Jesus mesmo disse, por que me abandonaste? Né? Então ali não havia também comunhão entre Deus e Jesus naquele momento, mas porque Jesus havia absolvido o pecado da humanidade. Então Jesus ali estava por conta. Então foi a mesma coisa. Adão, quando ele pecou, ficou por conta, porque ele quebrou o que ligava ele e Deus. Deus não ia voltar atrás. Você certamente vai morrer. Certamente, Você certamente vai entrar e vai viver na morte dali para frente e aguente. Perfeito, viver na morte. Viver na morte. O fato de Adão ter vivido 930 anos, é isso? 930 anos? Não quer dizer que ele não morreu. Ele estava apenas tendo uma vida que ele não queria ter, né? Acho que isso aí você falou para mim. Para fechar aí essa brecha, né? Eu não lembro agora onde está o texto, a gente vai procurar depois. Mas tem uma passagem que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Adão teria morrido no dia de 1000 anos, porque ele morreu com 930 anos. Então ele morreu no dia que pecou. A principal consequência da queda, a principal de todas, é a perca da comunhão com Deus. E essa perca da comunhão com Deus foi que gerou todas as outras coisas. Você lembra que no vídeo passado eu falei que quando a gente está pleno em Deus, cheio de Deus, a gente passa por diversas coisas. Sim. E encara isso com tranquilidade. 1000 que era ao meu lado, 10.000 isso, à a gente direita. até citou isso aí. Então assim, Adão agora estava passando, né? Embora que ele não estivesse passando por muita coisa, mas sei lá, ele agora estava sem Deus, cara. Eu tô nu, e agora, cara, eu tô nu. E se eu tô nu aí, não era só questão física, sem roupa, mas ele estava nu, sem nada, sem a proteção, sem o cuidado, sem a visitação, sem a comunhão, exposto a tudo. Isso é horrível, porque isso é a consciência do pecado. Exatamente. É o que faz o homem se sentir o mais miserável de todos os homens. É a consciência do pecado que deixa você mais sujo do que o chão de oficina de carro. É a consciência do pecado que faz com que o homem não tenha a dignidade de ficar de pé, como era no modelo original, diante de Deus, tendo comunhão com Ele. É a consciência do pecado que impede o homem de avançar. Posso citar um exemplo natural aqui, bem rápido? Só para a gente entender isso aí mais ou menos. Ó. Imagina que eu e o Passarinho somos amigos há quantos anos aí, Passarinho? 20 anos? 22 anos? Acho que mais. Por aí, mais um pouquinho, né? Então, eu e você, a gente nem se fala, né? A gente tem uns 30 anos que a gente é amigo. Jogava bola na lama do dilúvio. Mais ou menos. Aí, ele, velho é ele, tá? Eu era criança, então, nesse tempo aí. Mas voltando. Então, a gente é amigo aqui e por algum motivo ou outro aí, eu traio sua confiança. Né? Então, como é que fica, né? Assim, como é que fica esse relacionamento entre nós dois, meros humanos? Eu não, por ter traído a confiança de Passarinho, o que é que eu vou querer fazer quando o Passarinho chega no ambiente?
Você vai Eu querer vou querer se retirar. sair por causa da vergonha. Eu vou querer ficar longe, Constrangido. constrangido, por causa Me daquilo que eu evitar. fiz, querendo evitar passarinho. Por quê? Porque a gente era amigo. A gente tinha uma comunhão, uma confiança. E eu traí essa confiança. Então, quando o passarinho chegar, eu vou querer sair, aquele ambiente vai ficar ruim para mim. Então, a vida de Adão passou a ser esse inferno. Tinha como ele se ausentar de Deus. Ele correu, se escondeu, fugiu. Mas, cara, para onde? Para onde me irei da tua presença? Se eu for para o mais profundo abismo, ali tu estás. Se eu subir ao céu, tu estás. Não tem como se esconder. Da consciência acusativa, né? Própria dele, no caso. Então, assim, quem está me acusando é passarinho? Não. A consciência dele. É a minha consciência que está me acusando. Da mesma forma, era Deus que estava acusando Adão? Não, a consciência de Adão. Porque Adão sabia o que ele tinha, o relacionamento que ele tinha, e que, pelo fato dele ter traído, causou tudo isso. Cara, Interessante que você sabe a origem do pecado. A origem do pecado? Sabe como tudo começou? Através de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é a origem do pecado. E é interessante que esse mesmo ser que cogitou no seu coração ser semelhante ao Altíssimo, que foi expulso do céu, ele quis fazer a mesma coisa com o homem, ludibriando o homem. Olha, se você comer, tu vai ser igual a Deus. A mesma coisa que ele tinha no coração dele, de ser semelhante ao Altíssimo. Ele não conseguiu. Ele caiu. Mas ele usou o homem. O melhor que Deus tinha feito, o melhor da criação de Deus, ele quis deturpar aquilo, colocando no coração do homem aquilo que um dia ele também teve no coração dele. E o homem, ludibriado pela serpente, que o capiroto aqui estava incorporado lá naquela serpente, ludibriou e conseguiu fazer com que o que ele fez naquela época lá, que ele almejou ser semelhante ao Altíssimo, ele conseguiu colocar no coração do homem. E da mesma forma que Deus não concordou com aquilo que Lúcifer tinha cogitado no seu coração, Deus não pôde concordar com o que entrou no coração do homem, quando o homem desobedeceu a ele. Por isso que o pecado, quando entrou no mundo, observe, o pecado entrou, então porque o pecado já Existia. Que deu origem aqui, através de Lúcifer. Então, quando o pecado entrou no mundo, através de Adão, quando Adão foi desobediente a Deus, o pecado é algo tão terrível e abominável a Deus que ele não pode concordar com esse tipo de coisa, com essa atitude, com esse pensamento, com essa ação. Por isso que o homem não consegue mais ter comunhão com Deus. Por isso que Deus, ele vira o rosto não para o pecador, mas para o pecado. isso. O pecado em si é abominável para Deus. A gente não tem tempo de ler aqui, mas Isaías capítulo 1,
vem tratando de um povo que dizia servir a Deus, amar a Deus, fazia as suas festas solenes, mas as suas vidas, as suas mãos estavam cheias de pecado. E Deus disse que não pode mais suportar o ajuntamento solene com iniquidade, com pecado. Porque aquilo aborrece a Deus. E ele diz no versículo 19 de Isaías, capítulo 1, vamos ler bem rapidinho aqui. Isaías, capítulo 1, deixa eu afastar aqui. Isaías capítulo 1, deixa eu ler aqui. A gente espera. A partir do versículo... Renato já cochilou. Vamos ler a partir do versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve, isso Deus falando, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o pisardes nos meus atos? Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos. Aí olha só que coisa interessante. Ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aí diz, versículo 18, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aí no versículo 19 ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então veja que o pecado em si para Deus é algo que aborrece ele demasiadamente. Ele não consegue olhar para como é que eu posso dizer? Para aquela situação que está acontecendo ali, a festa solene, você disse? É porque muitos dizem que buscam a Deus, que amam a Deus, mas tem uma vida atolada no pecado. Sim. O pecado em si é algo abominável para Deus. Uhum. Então Deus não pode olhar para você na condição de pecador, de ter a prática do pecado, a prática pecaminosa. Deus não pode olhar para você e ouvir sua oração. É o que o texto diz, é o que Isaías diz aqui, capítulo 1. Agora, se houver um arrependimento, aí diz aí, é outra história.
quando você tem a consciência do que Cristo fez por você naquela cruz, que você aceita o sacrifício dele, crendo que os seus pecados foram perdoados, que ele levou sobre ele os seus pecados, e aí então você assume uma condição de justo. Ou seja, eu acho que eu já estou até adiantando as coisas, né? Não tem problema não. A sua condição, a sua natureza é restaurada. Enquanto isso não... Diga. Conclua. A sua natureza é restaurada, é recriada, né? Tanto é que eu peço ajuda aqui aos universitários. Não sei se ela em Judas disse que nosso espírito foi criado em verdadeira justiça e santidade. Procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Judas 20, é? Judas. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Judas, eu só não lembro o Vai versículo. no GPT aí. Pesquisa aí no Tô na Bíblia Online aqui pra ver se... chat GPT. Judas, versículo 20. É Judas, meu Deus. É Judas ou não é? Bota o texto. E Pesquisar vos mesmo. revistais do novo homem, que segundo Deus é recriado em verdadeira justiça e santidade. Tu lembra, Renato, qual é a passagem? Procura aí. Olha só. Quando eles acham... E vos revistais. Judas, você que está falando aquele, mas vós amados, edificai-vos na vós mesmos Não, sobre a mas aí vossa fé santíssima, não é isso não, né? Me fugiu a memória isso. Eu acho que não é Judas não. Acho que não, outro não. livro. Mas enfim. Como é que é o... E vos revistais do novo homem, que segundo Deus... Isso é em Efésios. Efésios, E vos revistais, eu só não lembro a referência. Olha só que interessante. E vos revistais de quê? Do novo Do homem. novo homem. É que você falou. Que segundo Deus é recriado em verdadeira justiça e santidade. Então, há uma condição que nós devemos voltar a ter, que segundo Deus foi recriado em verdadeira justiça. 24, né, eu acho. Começa. Efésios 4, 24. Você lê tudo? E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça. E santidade, santidade. procedentes da verdade. Não, aqui está fazendo a verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, sobre tal. Enfim, mas eu perdi o fio da meada. A gente está falando sobre o quê? Você falou sobre Isaías, que o povo estava fazendo festa solene, Se não mas falei, tinha habitando o pecado, eu mas falei, a nossa restauração em porque Cristo. Deus abomina o pecado, Isso. As nossas práticas que a gente está orando a Deus, mas a gente está praticando o pecado e ele não dá atenção para aquilo. né? Isso. Porque Deus não consegue suportar o pecado. Então pode ter ajuntamento solene, você pode juntar o povo na congregação, você pode fazer sacrifício de animais como era no Antigo Testamento. Seguir todos os ritos, Seguir né? todos os ritos. Mas se você tiver atolado no pecado, não tiver o arrependimento, não vai adiantar nada. Entende? E só concluindo, quando eu falei da origem do pecado, né, que foi lá em Lúcifer, Uhum. eu achei interessante isso, porque o que aconteceu com Lúcifer, o próprio Lúcifer trouxe o coração do homem, para que o homem também pecasse. O homem disse, olha, a serpente, né, disse, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vê como o diabo sempre trabalha com engano, né? Eu sempre digo isso. Me permite só um ponto que Pode eu falar. achei interessante que o passarinho falou. Como Deus está tratando ali as pessoas, chamando eles para o arrependimento, e às vezes parece que as colocações de Deus são como um líder religioso geral que sempre quer dominar as pessoas debaixo das regras dele, né? E o líder religioso, ele é o soberano, não pode ser contrariado por ninguém, mas quando na verdade o posicionamento de Deus é: olha, vocês estão pecando aí, estão orando a mim e eu não suporto nem ouvir as orações de vocês. Vocês estão fazendo todos os ritos.
estão fazendo tudo que eu disse, assim, sigam essas regras, mas vocês estão cheios de sangue nas mãos. Então isso para mim é insuportável. Só que ao mesmo tempo ele diz, limpem-se, arrependam-se, Santifique-se. santifiquem-se. É tipo assim, o que ele está dizendo não é eu sou o grande Deus, estou bravo com vocês. Ele está dizendo, gente, eu amo tanto vocês que eu vou alertar vocês aqui para isso e vou dar aqui a condição. Mude o coração de E vocês. olha que interessante. Subam para cá, né? Venham para cá. Aí olha que interessante. Porque Ele disse, se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer o melhor da terra. e olha que interessante, ele disse, ainda que o que você cometeu seja algo vermelho, isso, como isso. carmesim, algo Escarlate, se Escarlate. tornarão brancos como a neve, porque Isso. o perdão está disponível. Exato. As vestes novas estão disponíveis. Isso é condição de justiça. Isso é a consciência de justiça. Não importa o que eu fiz, não importa o erro que eu cometi. A partir de agora, em Cristo, eu sou nova criatura. Tudo foi transformado. As coisas velhas passaram. Meus pecados, meus erros. Há perdão disponível para a minha vida. Não só para os pecados que eu cometi, mas também para os que eu ainda possa cometer. Não mais como pecador. Nós vamos ver mais lá na frente. Não sei se nesse vídeo ou se quando for falar sobre a justiça de Deus. Né? Que nós ainda estamos sujeitos a pecar. Mas em um outro cenário, em uma outra realidade. E para esses pecados que a gente ainda possa vir cometer, como um tropeçar na nossa caminhada, como um acidente, até para Jesus esses, nos purifica todo pecado. já nos purificou de todos. Dos que nós cometemos e dos que nós possamos cometer. E é essa consciência que nós devemos ter. A consciência de justiça, de sermos perdoados e termos uma vida plena em Deus. E não mais aquela consciência do pecado que nos acusa e que nos condena. Porque isso era coisa da nossa velha natureza. É a realidade, Do homem pecador. Do homem a realidade do pecador. homem caído, é isso. A gente vai enfatizar isso que o pastor Aurinho acabou de falar, sobre a nossa condição em Cristo, a nossa realidade nele, nesse terceiro vídeo. No terceiro vídeo a gente vai enfatizar essa realidade. Agora, mas só nessa fala, trazendo a consciência que toda essa realidade do homem caído, quando a gente vê o quanto Deus abomina essa situação e o quanto ele mudou a nossa história, só de entender isso aí, que ele nos fez a justiça dele, já dá uma sensação de diferente. Só esse pouquinho que você falou aí, para mim já me deixa entusiasmado por isso, entende? Mas, voltando aqui para a situação do homem. Tu queria falar alguma coisa, né? Sobre a questão que ele tinha comentado aí. Até separado aqui nas minhas anotações, né? 2 versículos aqui. Ele estava falando sobre que o diabo trouxe, o pecado iniciou-se lá em Lúcifer, né? Uhum. E ele trouxe essa realidade dele para o homem, né? Para trazer isso aí para o homem. E eu estava pensando aqui, né? E eu falei assim que o diabo trabalha com engano sempre, né? Eu sempre digo isso quando estou orientando alguma pessoa, alguma coisa a respeito de qualquer assunto, né? Que o diabo ele trabalha com engano. Ele chega para Eva, que não era a detentora da promessa, né? Porque Deus falou para Adão, ó, Adão, é você, Adão. No dia que você pecar, certamente vai morrer. Aí depois ele cria Eva. Isso, exatamente. Aí é interessante que o que o diabo faz? Ele trabalha, olha só como é que ele é sujo, ele é enganoso. Ele pega a Eva, engana a Eva, faz Eva comer. Aí ele, tá vendo aí, Adão? Como não aconteceu nada. É quando Adão Não morreu. Nem morreu e nem aconteceu nada. Nem aconteceu nada, não aconteceu nada mesmo, nada mesmo, porque não foi com Eva que Deus falou, foi com Adão. Só que quando Adão come, aí tudo muda, porque Deus tinha falado para ele, não coma, você, o responsável é você, cara. Tô falando aqui para você, não coma, porque você, no dia que você pecar, você vai morrer. Então aquela consequência, ela veio a partir do momento que Adão comeu, entendeu? Não foi Eva, não.
A Eva foi usada para enganar Adão. O diabo engana a Eva, Eva come e nada acontece. Nada acontece. Aí quando essa situação, é tipo assim, eu passo para passarinho, não faça tal coisa não, que você vai ter problema para você. Aí eu chego para Robson, vai Robson, olha aqui, faça isso aqui, que eu falei para passarinho não fazer. Aí você vai e faz. Aí passarinho, oxe, como é? Só para mim? Não aconteceu nada com o Robson? Aí passarinho, você tá mentindo aí, você tá com conversa. Aí você participa para passarinho faz, aí ele se torna todinho. Então foi mais ou menos isso aí que o diabo fez. Ele usou uma verdade, que realmente não aconteceu nada com Eva, para levar Adão a praticar uma coisa, né? Ele usou uma verdade para contar uma mentira. Sim. Não é assim? E sobre essa questão que passarinho falou que aconteceu tudo lá no início, né? Eu queria que a gente abrisse aqui em Efésios 2, a gente lê aqui o versículo 1, do versículo 1 até o 3. Diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não vou falar sobre essa questão da vida agora, mas eu vou falar sobre a questão do pecado, certo? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui, esse versículo mostra aquilo que o passarinho falou. Né? Segundo o príncipe das potestades do ar. É segundo ele mesmo. Foi ele que trouxe essa ideia. Né? Ele primeiro teve essa ideia lá, né? Subiu o coração dele. Subiu o coração dele. Ele trouxe essa ideia para o homem. E essa ideia que é a ideia que ele continua sempre trazendo. Entendeu? Que é levar o homem a não ter comunhão com Deus. A ideia dele é essa. Entendeu? É tirar a comunhão do homem. Se ele não conseguiu, ele não quer deixar também a criação de Deus ter sucesso, né? Quer dizer, não queria. Isso. Ele perdeu. É. Ele perdeu. E todos aqueles que assumirem essa consciência de justiça, reconhecendo que em Cristo você está justificado nele, você está dando uma tapa na cara do diabo aqui. Ei, Amém. eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Eu sou justiça de Deus. Então, nada que eu venha fazer, os erros que eu venha cometer por tropeço, por acidente, por engano, pode mais me acusar. Não tem mais consciência que me mantenha preso num estado de inferioridade, num estado de complexidade, entendeu? Num estado onde me mantenha distante da presença de Deus. Porque como justo, que hoje eu sou em Cristo, e nós vamos ler várias e diversas passagens, quando vamos falar sobre justiça de Deus no terceiro vídeo, nós vamos ver que essa nova condição nos proporciona coisas extraordinárias em Deus. De fato, o assunto justiça de Deus é o assunto mais importante da Bíblia. Ah, mas eu acho que é cura. Mas foi através do sacrifício que nos justificou que nós tivemos acesso à cura. Sim. Tudo é questão de entendimento, né, de justiça e tal, de justificação. Mas assim, a gente está falando sobre a consequência do pecado, né, agora nessa parte aqui. Uhum. Então assim, só queria mostrar uma coisa aqui bem interessante. A separação de Deus. Efésios 4:18. Vou querer sempre trazer essa questão da consciência, né? Para que todo mundo entenda que a consciência pesa. Efésios 4:18 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive
pela dureza do vosso coração. Cara, então assim, onde é que está obscurecido? Aonde? Obscurecido no entendimento. Entendeu? É a questão da consciência. Adão, cara, quando ele teve essa quebra de comunhão, quando ele perdeu essa comunhão com Deus, eu imagino a confusão, cara, na cabeça de Adão, porque ele já não tinha mais como ter, não tinha mais como, não tinha como restabelecer essa comunhão que ele quebrou. Eu citei aquele exemplo da amizade aqui, então é mais ou menos isso. Se fica ruim para a gente que é humano, imagine entre essa visão de Deus e Adão. E considerando que nós humanos já somos nascidos numa realidade caída, onde a gente erra desde pequeno, então quando a gente quebra um estado de confiança entre amigos, meio que não impacta tanto, porque a gente já teve um erro aqui na vida, outro ali, a gente já conhece o erro, conhece essa sensação de consciência pesada e tal. Mas você vê o exemplo Mas que eu no dei. caso de Adão, ele ficou completamente perdido porque ele era algo inédito para ele. Isso. O exemplo que eu dei, eu estou falando de uma relação de 20 e tantos anos. E até Isso. coloquei a nossa, né? De tantos, não sei quantos milhões de anos aí. Então, assim, pra gente, cara, uma quebra de uma relação dessa é traumática. Né? Imagina a quebra de uma relação dessa com Deus. Cara, eu acho que Adão ficou moralmente, né? Eu até uma vez ele nem responde, né? Exatamente. Porque ele diz, Adão, onde estás? Ele perde até o rumo, ele não diz onde está, ele diz, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi, justamente. Tipo, o que é isso? Ele não sabia nem onde ele estava. Imagina como é que Adão ele mostra a agora, realidade que ele tá, como é que Adão agora, que era o bichão, o bambambam, deu nome a todos os animais, que dominava sobre todas as coisas, como é que Adão agora estava olhando para Eva e como é que Eva estava vendo Adão? Acho que Adão, eu não tenho mais comunhão com Deus, e minha moral com a mulher aqui, como é que vai ficar? Não tem mais moral. Agora ela, como é que ela olhava para Adão? E se ele quebrou a comunhão com Deus comigo? Interessante que você colocou que antes não tinha isso. Não tinha, tipo assim, Eva pecou e nada mudou. Nada mudou. Então, tipo assim, o que passou na cabeça de Eva no momento ou na cabeça de Adão no momento que ele peca e ele olha para Eva e vê que ela mudou. Exatamente. Culpa minha. Isso. Então, assim, Adão tava todo perdido aí, né? Caramba. Cara, foi a pedrada, é a perca da comunhão. A perca da comunhão com Deus, é por isso que eu quero sempre enfatizar isso aqui, é que vai gerar todas as outras coisas. Essa comunhão que Jesus veio restabelecer, restaura todas as outras coisas. A perca da comunhão gera a perca dessas outras coisas aí que eu falei, a moral com a esposa, cara, é muito, acho que isso foi muito constrangedor. A cena geral foi muito constrangedora, tanto para Adão como para Eva. Adão agora teria que rasgar a terra para plantar. Acho que os animais ali enlouqueceram, perderam o controle, saiu tudo. Eu ia questionar isso agora. É interessante que ele dá o nome aos animais, ele chega lá e hoje... Imagina os animais aí não estavam mais obedecendo. E agora a gente chega perto de um bicho, o bicho corre da gente. Exatamente. Ou então chega lá perto do leão e... Exatamente. Então, ele perdeu tudo isso. Perdeu tudo isso. Então, a perca foi, assim, por causa da perca da comunhão, ocasionou tudo isso. E já a restauração da comunhão por meio de Cristo, que é o que vai ser falado no próximo vídeo, que eu não vou dar spoiler aqui, vai trazer de volta tudo isso. Então, Renatinho, acrescente-nos aí a sua... Cara, o último vídeo vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Estamos falando sobre o pecado e o estado Queremos do um homem tostão da sua voz. no pecado. No pecado. Não é isso? O estado do homem no pecado. No pecado, né? Aqui no... Vamos falar também sobre Gênesis 3, né? Gosto bastante de... Profundo, né, Robson? Grande momento. Eu gosto bastante de ir pro texto.
Horácio. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? E esta disse à mulher: Esta quem? Esse é perfeito. A serpente, né? É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Já começa a mentir aí, Respondeu né? a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veio, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, entende? Então o pecado atingiu os dois, Os dois, justo. entende? Isso também nos mostra que o pecado é algo universal, que ele atinge qualquer pessoa. Qualquer pessoa é sujeito e está caído diante de Deus. Entendendo? Porque toda e qualquer pessoa, sendo um ser humano, né? Um dia ela vai pecar. E isso vai trazer morte espiritual para ela. Não aconteceu apenas só no Jardim do Éden, como o passarinho bem disse, né? Isso vem trazendo, é uma consequência de quando o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens. O pecado é universal. Ninguém está, vamos dizer assim, livre desse mal. Nenhum ser humano pode escapar de morrer espiritualmente. Você está entendendo? Sim, sim, sim. Porque aqui, eu tô entendendo o que você quer dizer, porque no momento que Adão come, aí diz no verso 7, Gênesis 3, Ambos. 7, então foram abertos os olhos de ambos. Ou Isso, seja, Adão isso. comeu e trouxe uma consequência para Eva. Então, no caso, toda... Não. Eva comeu e trouxe a consequência para ela. Porque o pecado é individual. Sim, Romanos, mas Romanos Isso. 3:23. É porque Isso, assim, mas o no que ele está momento dizendo assim, que mas no Eva momento que comeu, ela comeu, não aconteceu nada, É. como o Márcio está dizendo. isso, mas quando ele comeu Mas aconteceu porque Ela comeu, ela Isso. fez errado. Aí no Isso. Então, momento o que ele- pecado é individual. Isso, Sim. isso, Aí no isso. momento Entendeu? que Adão peca, que Adão come, aí os Ela olhos não de podia, ambos foram tipo abertos. assim, ela não podia sofrer um dano porque Adão comeu. Isso, porque ela Mas comeu também. Ela comeu também, por Isso. isso que os olhos dela foram abertos. Isso. Entendeu? Não Sim, só entendi. Eu porque... só falei do start, entendeu? O start veio depois que Adão comeu, mas Eva sofreu a consequência Porque porque ela pegou tinha antes. comido também. Ela sabia que não devia fazer e fez antes. Isso. Mas como o Estado estava relacionado a Adão, aí no momento que ele peca, a consequência vem sobre ela, porque ela também Sobre a criação. sobre a criação. A Exato, consequência do pecado de Adão foi sobre toda a criação. exato. Toda. A terra, os animais, tudo. Entendeu? E falando sobre o estado do homem no pecado, antes da queda, o homem tinha um pai. E esse pai era quem? Deus. Deus. Mas depois que ele peca, e depois que essa morte vem a ele e ir passando, agora o homem tem um outro pai. João 8:44, né? Olha aí. Vós tendes por pai o diabo. Isso é quem falando? Jesus. Jesus falando.
Falando para quem? Aqueles que Agora eram os leia o detentores restante da do lei. versículo. É Leia o restante do interessante. versículo. Leia Para aí, você passarinho, explicar. que você citou. Por quê? Ele diz o É porquê. interessante. Porque eles falavam que eles tinham por pai Abraão, Isso. entendeu? Eles queriam dizer que eles eram Abençoados. religiosos, que eles vinham da descendência de Abraão, que os judeus vinham de Abraão. Aí Jesus vem e fala para ele: ei, Deus, até mesmo dessas pedras, Suscitaria filhos de Abraão. entende? Você não tá vendo? Você quer que eu leia a partir Essa parte aí, só a parte B do versículo, né? Vós tem para o diabo por quê? João 8:44. Microfone, pastor. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Pronto. É isso aí o porquê que eu perguntei. Por Aí- quê? Porque eles querem satisfazer o desejo de quem? Do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Foi o que passarinho leu naquela parte. Isso. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Casou tudo aí. Porque já ele acabou de fazer um link lá com o que ele leu de Isaías. Isso. Isso. Entendeu? Não, Então, de Isaías não, sobre o querubim. Tal. Isso. Isaías- É. Isaías E aquele versículo de então Efésios que a ele... natureza, como no primeiro vídeo a gente falou, que era uma natureza semelhante à de Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não foi assim que Deus criou o Isso. homem? Isso. Fez lá o boneco. E ele sopra o espírito no homem, o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Daí que o homem começa a se movimentar, pensar, tal. Agora, aquele espírito, ele criou nele uma nova natureza. Uma natureza semelhante de quem? Do diabo. do diabo. Uma natureza mentirosa, uma natureza invejosa, uma natureza pecaminosa, que tudo se inclina para o mal. Natureza do diabo agora, né? Isso. O O estado. Caído, o homem caído agora passou a ter a natureza do diabo. Antes tinha a natureza de Deus, porque Deus compartilhava da própria vida dele. Mas agora, com a queda do homem, o homem passa a ter no espírito dele a natureza do diabo. Que se torna o pai dos caídos. Isso. Isso é o homem sem Cristo, gente. O homem no pecado. Vamos deixar bem claro. Não, então, Homem o no homem no pecado após a queda de Adão. Isso. Esse ponto, para mim, é primordial para a gente entender o próximo vídeo. Isso. Pra gente Isso é entender o muito próximo importante para entender justiça. assunto. Exatamente. Porque se você não A entende justiça que de Deus você em nós. é pecador, você não tem como entender que você vai agora sair de um estado para um outro estado. Entendeu? Isso. Você foi transportado do império das trevas para o império da onde? Do Parou. reino do Do reino do amor Filho do de seu Deus. amor. Passou uma moto aqui, mas eu acho que o microfone aqui não interferiu, não. Acho que não. Pega não. Entendeu? Isso é a pessoa tem que entender. A Bíblia é muito clara, ela começa, né, pelo pecado. Né? Ela começa trazendo logo, olha, o homem pecou. E interessante que agora Só um ponto. O que eu estava querendo dizer é exatamente isso, porque nesse assunto, quando as pessoas ficam discutindo, era o que eu estava querendo dizer antes, há só uma questão religiosa de dizer que é pecador. Porque é uma questão de autodepreciação, porque Deus é grande, eu sou vermezinho, eu sou coitadinho. Mas no princípio não era assim, né? Exato, mas as pessoas não entendem que é uma questão de mudança de natureza. Não é isso? Isso, Tipo, isso. ou seja, Adão tinha uma natureza antes, como a gente ressaltou, Perfeito em Deus. perfeita, irretocável. Depois ele sai dessa natureza e se torna filho do diabo. Isso. Então isso é o ponto-chave para a gente entender que a partir do momento que a gente confessa a nossa fé em Cristo, a nossa condição volta. A gente também sai. A né? gente sai daquele estado de morte Isso. e a gente entra
para uma nova filiação, ou tipo, nós temos uma outra paternidade. Isso. Então é uma questão de transformação do ser espiritual, que por mais que a gente continue com a mesma carcaça, eu acho que a gente vai enfatizar que vai ser ressuscitada mais para frente, Isso. o nosso espírito mudou. Perfeito. Se o nosso espírito mudou, nós temos outra filiação. Perfeito. E se o nosso espírito é o que nós somos, então, no pecado, nós somos filhos das trevas. Sim. Mas em Cristo, nós somos filhos de Deus. Ó, Robinho, aqui em Colossenses. Sem querer, sem querer perder o que ele Concluiu? tava- Sim. Tu concluiu, Renato? Quer falar mais? Que eu lhe interrompi para fechar o meu Isso. raciocínio? Não, tá bom. Mas vá. Só Eu gosto quando ele fala. Senão Né? pode ser que eu entre em outra coisa aqui, né? Aí. Que eu vi que eles ficam combinando de tomar o seu tempo, né? Eles ficam falando. nada, tá tudo tranquilo. Aí no versículo em Efésios fala também um pouco sobre isso. Na verdade, eu gosto muito do livro de Efésios. Eu acho que foi o livro que eu mais já li na Bíblia. E ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos Uhum. e pecados. Então a gente estava morto. E agora, Efésios 2? Efésios 2:1. Foi até Márcio, eu acho que leu isso. Isso. Tem Titos também. Titos, capítulo 3. Fala também um pouco sobre isso. E fala. O que eu ia frisar aqui. Ó, porque estava também morto. nós éramos outrora. Então, no outro tempo, Isso. agora nós somos diferentes. Ele está falando de um outro tempo. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade do Senhor, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós podemos ter feito, Justiça própria, né? isso é justiça própria, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovação pelo Espírito Santo. Lá também no livro de Gênesis, voltando lá, 3, é importante também observar uma coisa que aconteceu. Seria bom a gente até ler o capítulo 3 na hora que Deus começa a falar a consequência, né? Para Uhum. capturar Isso, pro homem. era o que eu ia dar uma puxada agora. Olha aí. Né? Tá ligado, Renatinho? Vamos lá. Gênesis 3:7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que cozeram folhas de figo e fizeram para si aventais. Então o homem, quando ele está no estado de pecado, ele tenta fazer justiça própria. Entendeu? Ele tenta dar um jeitinho ali, porque esses aventais representavam a justiça própria que ele mesmo estava fazendo para ele. Entendeu? Como assim, Renato? Como assim? Não estavam tentando cobrir a sua vergonha com a justiça de Deus, mas com aquilo que estava ao alcance das mãos deles. Isso. E é uma representação aqui também, o que vamos falar mais adiante, né? Com certeza. E aqui é uma representação, quando eles cozeram, eles fizeram roupas para si, ele está... Aqui é uma representação da justiça própria do próprio homem. Ele fazendo para ele. Ele fazendo justiça através das suas mãos. E diz assim: e ouvindo a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se, o homem e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu o homem:
Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu. E escondi. E me escondi, né? O interessante é que, por que ele se escondeu se ele tinha feito roupas para eles? Eles podiam agora, tipo assim, se apresentar diante de Deus? Porque eles não estavam vestidos com a roupa que eles fizeram? Mas como representavam justiça própria deles, com essa justiça eles não podiam se apresentar diante de Deus, porque era a justiça dele mesmo, entende? Mas Deus, é interessante que seguindo os versículos, Deus faz uma representação do que ele ia fazer anos mais na frente, que é pegar um cordeiro, matar o cordeiro, tirar a pele do cordeiro e fazer uma vestimenta para o homem. Dá a entender aqui que o homem foi diante de Deus de novo, com essa vestimenta. Mas é com a vestimenta que Deus fez para ele. Revestidos do cordeiro. Revestido de uma nova justiça. De uma nova realidade. Nesse caso não foi revestido do cordeiro Cristo, mas foi de uma figura, né? Representação, né? De uma representação. E isso simboliza a justificação em Cristo. É uma figura do que ia acontecer. Então, aproveitando esse gancho, nós vamos parar por aqui. E no próximo vídeo, nós vamos voltar a tocar nesse estado do homem no pecado e vamos enfatizar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Qual foi a mudança de realidade? O que é que o sacrifício de Cristo nos trouxe? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido abençoado. E o próximo é o nosso terceiro e último vídeo dessa série e conta com a presença do nosso pastor Flávio Índio, pastor da comunidade Caminho da Fé. Então, alguém quer uma consideração final? Falar mais alguma coisa? Encerra por aqui mesmo. Não percam o próximo vídeo. Fique na expectativa que vai ser top, porque ali é um posto de conhecimento. Aperta o sininho. Aperte o sininho. Muito bem. Então vamos lá, o próximo vídeo será fantástico. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu.